Olá Brasil, mais uma vez muito obrigado você que me acompanha nessa tarde do dia 11 de dezembro. Olha, se você acha que a situação lá em Brasília está bacana, eu vou te mostrar as mudanças repentinas que indicam algo assombroso que acontece nos porões do Supremo Tribunal Federal. E detalhe, nos bastidores do Twitter, já falam de ministro sair fora do Brasil. Dizem, eu fiz um vídeo de manhã, se você não viu, você corre lá para ver. Dizem que o escândalo é tão grande que a própria Rede Globo ela não conseguiu conter e teve que colocar para que no futuro ela não seja chamada de omissa, de ter escondido isso da população. O caso está muito grave e as informações que nós temos é que já querem pegar o Hugo Mota, dizem que querem pegar o Paulinho da Força Sindical porque votou uma lei da dosimetria para tirar o presidente Bolsonaro da cadeia. O Alexandre de Moraes já aciona um sistema de alerta. Para você ter ideia, até agora ele não liberou o presidente Bolsonaro que deveria ir para o hospital às pressas. Ele não liberou. Com medo do presidente Bolsonaro ir para um hospital e sair em fuga. O presidente Bolsonaro está doente. Você está entendendo o que está acontecendo? A coisa está ficando complicada, eu quero contar tudo para você. Mas eu vou pedir mais do que nunca para você dar o seu like, para você compartilhar. Vem para cá junto comigo, me ajuda nessa batalha de estarmos juntos falando com o nosso Brasil. O povo precisa ver o que eu vou colocar na tela hoje. Eu sei que já está em mídia, o que eu coloco aqui já foi publicitado. Mas a força que você aí do outro lado tem de compartilhar é única. Você é um guerreiro, uma guerreira, patriota e brasileiro desse Brasil que ama a sua nação. Prova disso é de você estar aqui me assistindo. É a prova de que realmente nós estamos do lado certo, ficando do lado daquilo que é correto, daquilo que é honesto, daquilo que é verdadeiro. Então, se você já deu o seu like, muito obrigado. Se você já compartilhou, muito obrigado. Coloca aqui para mim de onde você está me assistindo. E rapidamente vou falar dos produtos da empresa RPN. Sabe por quê, amigo? Vem aqui, você, meu amigo, e minha amiga que está perdendo o cabelo, porque tem muitas mulheres perdendo o cabelo. Você precisa entender que tudo isso acontece de dentro para fora. Ninguém está passando uma maquininha em cima do cabelo seu, a não ser que você deixe. Mas este produto tem mudado a vida das pessoas da água para o vinho. Porque ele tem nanotecnologia, aminoácidos e vitaminas que fazem o cabelo crescer de dentro para fora. Tem um Hair Elixir, que é o bloqueador do hormônio DHT e a ampola do hormônio do crescimento. Este produto aqui, ele faz o seu cabelo crescer sem conversa fiada. Tanto que é um tratamento. E hoje eu vou te dar uma condição totalmente especial, porque você comprando o combo, você não vai pagar o frete, não vai pagar. E eu vou te dar um brinde de outro produto da empresa RPN. Só que você precisa ligar hoje, 0800 355 3000. O número ele é totalmente gratuito. Você liga do celular de qualquer lugar do Brasil, você não paga para falar. Ou o mesmo número você chama no WhatsApp. É a melhor possibilidade que você tem e a melhor condição para você recuperar o seu cabelo. Eu estou dando destaque nessas 3 vitaminas, que é o ferro, D3 com K2 e B12, que são os melhores produtos indicados por médicos hoje, para vitamina no corpo, para a cabeça, né? Cérebro, B2 para você ter ânimo, B12, D3 com K2 é autoimunidade, Dr. Laí Ribeiro. Dr. Laí Ribeiro fala todos os dias de D3 com K2, para você não ficar doente mais. E a vitamina ferro, para você que está com ferro baixo. Esses produtos têm teste de estabilidade da Anvisa, você vai fazer um bom negócio. Para você que está com dores no corpo, artrite, artrose, reumatismo, dor na lombar, nervo ciático, fibromialgia, é o Curcumã. Está na sua tela para que você possa adquirir o melhor produto. Todos esses e outros, você pode solicitar o nosso catálogo, inclusive, ligando no 0800 355 3000, chamando no WhatsApp, que eu tenho certeza que você vai fazer um bom negócio e levar saúde para dentro da tua casa neste momento impactante do Brasil, né? A notícia que eu trago já estampada na sua tela. Mudanças repentinas indicam que algo assombroso está acontecendo nos porões do Supremo Tribunal Federal. O que nós estamos dizendo? Que o bicho tá pegando. Que já tem ministro falando de sair fora do Brasil. Gilmar, olha aqui, vamos lá, ponta a ponta, hein?
Parabéns ao Jornal da Cidade Online. Parabéns. Ponto a ponto. Gilmar recua da decisão sobre impeachment de ministro do Supremo. Parece que não vai dar tempo nem de ter impeachment. Flávio Dino diz que engavetará os processos que brecam as emendas por falta de apoio dos ministros. Ninguém tá pegando na mão de ninguém. Ele vai engavetar as emendas. Vai engavetar. Toffoli é pego indo pra lá e pra cá. O Toffoli com jatinhos ligado ao Banco Master. É divulgado o contrato da esposa de Moraes com o Banco Master. Alessandro Vieira diz textualmente que existem ministros de tribunais superiores ligados ao crime organizado e que serão presos. Ministros do Supremo diz aos jornalistas de sempre que aceitarão a PL da dosimetria. E isso porque é quinta-feira ainda, meu amigo. É quinta-feira. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é uma judiação, né? Isso aqui é algo que não dá para acreditar. Isso aqui já é a vingança. Aí já vem a parte da vingança. Moraes analisa estado de alerta com Bolsonaro. Olha o que diz a matéria. O ministro Alexandre de Moraes avalia determinar uma perícia médica em Jair Bolsonaro para verificar o real necessidade de cirurgia solicitada pela defesa do ex-presidente. O magistrado busca uma avaliação isenta que possa embasar a sua decisão sobre o procedimento médico. Eles estão achando que o presidente Bolsonaro pode ter uma fuga doente, gente. E aqui, claro, que a gente traz essas notícias que são as mais importantes. Documento revelado pelo Globo não é apenas um contrato, é um raio-x de promiscuidade entre dinheiro, influência e o topo do judiciário brasileiro. O Banco Master fechou um acordo de pagar 3 milhões líquido por mês durante 36 meses ao escritório Barce de Moraes, Sociedade de Advogados da advogada Viviane Barce de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, no total de 108 milhões líquidos de prolabore, uma fortuna que escancara o nível de poder que algumas famílias alcançaram quando estão no centro do sistema. Aí a gente pergunta, né? Por que ele não estava nem aí com a lei Magnitsky? Amigo, 108 milhões. Os valores são líquidos, ou seja, o banco ainda cobra impostos que elevam o bruto mensal para 3.646. O escândalo não é apenas um valor obsceno, mas no contexto, o Master é um dos bancos mais expostos na regulação de decisões judiciais e operações federais. Vive em um ambiente onde qualquer julgamento no STF pode alterar rumo, fortuna, sobrevivência institucional. E mesmo assim, ou justamente por isso, firma um dos maiores contratos de advocacia do país com a esposa do ministro que hoje concentra o poder de poucos na história brasileira. Eles decidem o que eles querem. Até o José Dirceu, até ele, dizendo que tem que fazer uma reforma imediatamente porque não tá do jeito que tá. Revelações sobre o ministro afundam o Supremo na crise do Master. Até a Globo. Gilmar Mendes suspende decisão imediatamente às pressas que blindava o STF. 129 milhões. Quem dará 72 horas para o Alexandre de Moraes e esposa explicarem? Aí o Roger, né, do Traje a Rigor, ainda falou: ninguém. Moraes sempre dá 72 horas para que qualquer cidadão se explicar, mas agora o escândalo é dele. Contrato de 129 milhões entre o Banco Master e o escritório da própria esposa. Sabe o que ele vai falar? Não, mas o escritório é meu, eu decido quanto que eu cobro. Sendo que tem uma tabela da OAB. Talvez você está perguntando isso, mas Alberto, 129 milhões ele cobra. Não, tem uma tabela da OAB. Não pode sair desse jeito cobrando. Isso aí envolve, né? Escândalo do Banco Master. Jornalista revela mais um absurdo do contrato entre o Banco Master e a esposa. A coisa só piora. Vai piorando cada vez mais. Estados Unidos acusam Moraes de usar documento falso contra o Felipe Martins. Explodiu isso daqui também. Olha, deixa eu te dizer uma coisa com muita tranquilidade. A possibilidade de fuga entre os ministros acontecerem não é uma utopia. Talvez, inclusive, seja por isso a possibilidade disso acontecer
de estarem atrás de muita grana para viver em alguma ilha, alguma coisa por aí afora, resguardado de tudo que pode acontecer. É bomba nesta quinta-feira, uma atrás da outra. Chiquini, uma outra situação. Isso antecede, isso é logo após as eleições, segundo turno das eleições, antecede... Dia 25 de outubro o Mauro Cid começa a rabiscar as coisas. Então antes do segundo turno. Antes do segundo. E ele não manda pra ninguém. É aí que tá o pulo do gato. O que tá provado que ele tava fazendo tudo sozinho. Ele não encaminha nada pra ninguém. Ele faz ele faz o teu computador, ele manda pra um celular e de um celular ele manda pra outro. Esse é o caminho dele, ele fica mandando pra ele mesmo. Ele tem 2 celulares. Sim. Ele fica mandando as coisas pra ele mesmo. Mas conseguimos, eu posso imaginar que ele já estava cumprindo ordens ou isso brota da cabeça baldia do Eu acho que brota da cabeça dele porque não tem nenhuma mensagem que ele esteja recebendo e ele nunca cita terceiro. E a carta aos comandantes, ele escreve. Por que eu acho que ele está escrevendo sozinho mesmo? E a loucura dele. Até outros acusados falam que o Mauro Cid era uma loucura. Ele ficava procurando todo mundo. Né? Ele era uma mente de plantar a semente do mal. Perturbada. Perturbada. Ele escreve uma carta a pressionar os comandantes da força. Ele escreveu uma carta. Eu posso mandar para você, Pitoni. Tá no celular dele. Ele escreve essa carta, e como eu já mostrei ontem, eu posso mostrar. Ele escreve uma carta aos comandantes, Pitoni, dizendo o que tem que ser feito, tal, né? Chiquini, e no meio disso tudo, eu soube que havia uma... Eu mandei o errado. Tá, já tô mandando. Posso Não, mandei o errado. Ah, ok. Chiquini, eu posso tratar da pressão, que falaram que exerceram uma pressão sobre o Mauro Cid, até em função de um conteúdo um tanto quanto comprometedor encontrado no celular do Cid. Né? É óbvio, eles sabem disso daqui. Só que isso tudo que nós mostramos, a Polícia Federal já tem. Tudo isso que nós mostramos, a PGR já tem, mas nunca foi mostrado para ninguém. Ó, veja que tem 2 cores esse arquivo que eu mandei, cor azul e cor verde. Por quê? Porque ele tem 2 celulares. Ele manda dele para ele mesmo, de um celular por outro. Então tem o recebedor e o remetente, mas é ele mesmo, mandando para ele mesmo. Tá na Olha lá, tela. ele escreve, ó. Tá na tela agora. Ó, ele escreve uma carta a pressionar os comandantes dele. Deixa eu ler aqui. Deixa eu ler com calma. Aqui, ó. Ó o verde. Ali, o azul é a minuta que ele escreveu. Olha a data, dia 28. Primeiro ele mente. Estão vendo que esse arquivo azul tá ali, ó. Dia 28 do 11. Tá? Esse aqui, ele tira essa foto de um celular e manda para outro. Ele falou no início da delação dele que ele estava no Rio de Janeiro nessa data. Mentira. Ele estava em uma reunião com alguns kid pretos, que ele escolheu quem participaria da reunião. Tem mensagem dele falando, dele selecionando quem ele queria que estivesse na reunião. Tá? Essa é a tal da minuta que imputam no Felipe Martins. Essa mensagem azul. Foi o Mauro Cid que escreveu e mandou de um celular dele para o outro. Então é dele a minuta. E aí essa mensagem verde é ele encaminhando para o outro celular dele. Tá? Olha ali o horário. A mesma data, volta 3 horas... Dia 28 para 29 de madrugada, 2h45 da manhã, ele tá rabiscando isso daqui. Ele provavelmente escreveu no computador e mandou do celular pro outro. Olha lá, ó. Concitamos a todos os senhores e senhoras que, conscientes do momento conturbado que vive a nossa nação, leiam a carta dos oficiais superiores ao comandante do Exército Brasileiro. Olha, ele tá pressionando, Mauro Cid, tá pressionando o comandante do Exército. Deixemos de lado nossos interesses particulares ou profissionais e despindo-nos de qualquer tipo de vaidade. Pensemos no futuro próspero para nossos filhos e para a nossa nação. O que está em jogo é a nossa liberdade, a segurança nacional, a soberania do Brasil. Faça a sua parte. Eu já fiz a minha. E aí ele encaminha a minuta que ele escreveu. Tem gente presa por culpa dessa carta. Tem gente presa dizendo que escreveu essa carta é do Mauro Cid. Então o que acontece? O Mauro Cid é o criador de tudo, ninguém aderiu à loucura dele, o presidente Bolsonaro nunca deu bola para nada disso daqui, o Mauro Cid pede uma reunião com comandantes, a reunião acontece, ele apresenta, os comandantes olham para a cara dele e falam, tá bom, você é um imbecil, tchau. E ninguém assina nada, ninguém dá andamento em nada. E ele tá solto hoje.
Daí ele cai o celular dele, cai o computador dele, ele, para se livrar, inventa essa delação premiada que ele inventou. E ele é o único solto. Meu Deus do céu. Agora, Chiquini, provado, mostrado isso, aliás, parabéns pelo trabalho do ponto de vista da contratação, né, do aluguel desse supercomputador, da tua equipe dedicada, acho que é importante. Chiquini não trabalha sozinho. Eu não estou sozinho nessa, que fique bem claro. No escritório Chiquini Advogados, eu tenho vários sócios. Dr. Hendrix Lamarques, Isabela Chiquini, Alexandre Neves, Bruno Nascimento, Cláudio Iverson. É um time. Eu não atuo sozinho, Pitório. Eu sei disso. É só a carinha feia minha que aparece. Mas é uma família por trás. Eu sei disso. E esse o doutor Ricardo, né? Doutor Ricardo, meu Deus, Ricardo, um trabalho que o Ricardo tem feito. A doutora Ana Barba nos Estados Unidos, é um timaço. Eu sei disso. Agora, é a primeira vez, entendo eu, foi a primeira vez ao longo de todo o processo que isso aparece, né, Chiquini? Primeira defesa que apresentou isso. Olha o tamanho da importância, por isso que eu disse ontem, logo depois da tua fala, rapidamente para encerrar o programa aqui, eu disse, olha, para mim o Chiquini hoje não defendeu só o Felipe Martins, Chiquini defendeu o Bolsonaro também, e todos os outros, porque acaba de mostrar que tudo isso é uma mentira. Por mais que a gente soubesse, agora com acesso ao celular do Mauro Cid, fica muito claro que não é só uma mentira, é qualquer coisa de amador, qualquer coisa que passa longe de golpe, é algo que não se sustenta. Chiquini, quem conhece e conviveu um pouco com o presidente Bolsonaro, sabe que ele não daria a menor bola para isso, ainda mais em mensagem de telefone, meu Deus do céu. Chiquini, agora, qual é a tua expectativa? O que vem pela frente do ponto de vista do julgamento do Felipe? Vitória, agora eu estou ansioso, né, para ver o que vem, porque o processo é muito grande. Eu acho, inclusive, que a corte não sabia disso. Eu vi no olho, na fisionomia dos ministros. Eu acredito que o delegado Chor omitiu tudo isso do PGR e da Suprema Corte, porque não tem como se debruçar em 78 terabytes. Não tem como. São 30 anos de estudo por um computador normal. Um computador normal a estudar esses 38 terabytes demora 30 anos para abrir tudo. Então, é óbvio que foi uma surpresa até para a corte. Agora, eu imagino que deve estar uma grande discussão entre todos para melhor compreender o que aconteceu. Eu imagino. E hoje, qual é a vida do Felipe? Como está a vida do Felipe? Porque ontem ele estava te acompanhando no julgamento, né? Ele mora em Ponta Grossa, os pais moram aqui no interior paulista, em Votorantim. Aliás, estão te vendo agora, a dona Cláudia e o seu Carlos Antônio, estão te vendo agora, Chiquini. Se quiser eles mandar um recado para eles. Eu falei com a dona Cláudia ontem, ela é uma querida, é um amor. Que bom, né? que ela bom. sabe da luta que nós estamos. Estamos com uma expectativa muito grande, porque aquilo que eu falei, a verdade está posta. Agora é o seguinte, né, Pitório? Se Felipe Martins for condenado, e não será, mas se for condenado, está definitivamente escancarada a ditadura. Né? Não tem como condenar Felipe Martins. É disso que se trata. Mas, agora Chiquini, eles devem estar catando os cacos. Né? Mas a gente tem uma corte que tem um ministro que viaja com um advogado do Banco Master, 3.600.000 por mês de contrato. A gente tem um Supremo que tem muita conta para prestar à sociedade. Né? A sociedade. Né? Não é simplesmente ao advogado Chiquini, ao réu Felipe Martins. Eu acho que a gente tem um Supremo Tribunal Federal hoje, por mais que o Fachin esteja tentando colocar a ordem na zona, né? Eles têm muito para prestar de contas à sociedade, Chiquini. E entendo que seria um passo importantíssimo, um primeiro passo, olhar para tudo isso e a partir das provas que você trouxe, e dizer o seguinte, olha, vamos reconhecer, tem um erro aqui. Acho que seria um primeiro passo, Chiquinho. E foi até o que eles fizeram com o general Teófilo. Veja que na sustentação eu relembro eles do general Teófilo. O general Teófilo ele foi delatado pelo Mauro Cid e de fato esteve na reunião que o Mauro Cid coloca ele. Então imagina só, o general Teófilo, de fato ele participou de uma reunião, ele esteve em uma reunião com o presidente Bolsonaro, está provado que essa reunião existiu, e o Mauro Cid delata o general Teófilo, dizendo que nessa reunião houve tratativa golpista. E o general Teófilo é absolvido, porque não restou provado que o Mauro Cid falou a verdade.
É exatamente a mesma coisa que tem que acontecer com o Felipe Martins. Só que o Felipe Martins vai além. Essa reunião que o Mauro Cid coloca Felipe Martins nunca esteve. Por provas oficiais e documentais, Pitão. Chiquinho, uma dúvida que surge. A gente sabe que o acesso ao celular do Mauro Cid se dá em função do cartão de vacina. Toda essa história começa com ele no cartão de vacina. Mas talvez por já entenderem que ali haveria isso, alguém entregou o Mauro Cid do ponto de vista, dá uma olhadinha no celular daquele cara ali que vocês vão encontrar cada coisa. Porque não dá para imaginar que foi o cartão de vacina. Não, vejo que foi só uma porta de entrada. É porque o Mauro Cid ele falava muita bobagem para muita gente, né? Era um kamikaze, né? Então, ontem mesmo, se você olhar as outras defesas além das minhas, todo mundo fala, o Mauro Cid me procurava para falar horrores, eu nunca dei trela. Todo mundo diz isso. E complicando a vida de tanta gente, né, Chiquinho? O presidente Bolsonaro tá preso sem motivo. O presidente Bolsonaro sequer imprimiram esse documento do Mauro Cid. Ele mostrou na tela e todo mundo falou, beleza, Mauro Cid, obrigado, tchau. Pronto, vida que segue. Ninguém deu bola para esse documento do Mauro Cid. Aí o Mauro Cid vai lá e dá esse documento à polícia e fala, olha aí a minuta que eles estavam tramando. Pô, tudo criação dele. Meu Deus do céu. Chiquini, e quando deve sair o resultado disso? Dia 16, Pitório. Tá. Vai ter uma sessão de julgamento no dia 16. Então, e como é que tá o Felipe hoje? Você teve com ele ontem, né? Você me perguntou. O Felipe, cara, o Felipe é um trator de forte. Alegre, feliz, esperançoso, sorridente. Cara, o Felipe é incrível. O Felipe é uma lição de vida para nós. A gente está fazendo uma campanha por ele aqui para a questão envolvendo o processo nos Estados Unidos, viu, Chiquini? A audiência abraçou, eu quis e lutei para que parlamentares abraçassem também, por entender que é um caminho para o Brasil. Né? Não contei com a adesão de muitos, mas a audiência da Ouro Verde abraçou, viu? Até para explicar para as pessoas por que essa vaquinha é pro Jeffrey, não, nada a ver, não. Não é R$1 pro meu bolso essa vaquinha. Eu tenho dito isso, viu, Chiquini? Eu tenho dito por favor. Eu tenho dito isso. Por favor, não vem R$1 para mim. O que acontece dessa vaquinha? Nós estamos contratando um escritório criminal nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você não pode fazer contrato de êxito igual no Brasil. Então, por exemplo, advogado trabalhista. Às vezes ele não te cobra no início e te cobra só uma porcentagem no final. Nos Estados Unidos isso é proibido. Nos Estados Unidos é na borracha, você paga antes. E lá nos Estados Unidos, tudo que você precisa pedir é com o advogado. Então tem algumas coisas que a gente está precisando lá para quebra de sigilo de dados, quebra de sigilo de coisas. A gente precisa de escritório de advocacia. E lá nos Estados Unidos, o lobby, ele é permitido. Então assim, o advogado que tem mais entrada que o outro. Sim, é um advogado melhor. Né? Então o advogado que tem mais entrada em determinado lugar, em determinado órgão, com determinada autoridade, como é no mundo inteiro, né? Você sempre procura o advogado que tem mais entrada, né? E esse advogado que nós estamos contratando nos Estados Unidos, ele é um advogado muito famoso, muito bem conceituado, mas também é caro. Nos Estados Unidos, advogado é muito caro. E ele fez um baita de um preço para nós, eu até nem lembro de cabeça. A gente está falando de $200 mil aqui para todo o processo. É um pouquinho mais, mas é pressão, é super preço, né? É um pouquinho mais. E aí é o seguinte, nós temos que pagar. Porque se a gente não pagar... E por que nós temos que pagar? Porque a gente vai conseguir ter acesso a tudo que a gente quer. Quem colocou o nome do Felipe Martins, quando colocou, porque daí o escritório consegue. Nos Estados Unidos é o seguinte, é diferente do Brasil. Lá nos Estados Unidos, o advogado e o promotor têm o mesmo poder mesmo. Então aqui no Brasil, o advogado não tem poder nenhum, praticamente. O advogado aqui no Brasil só defende. Lá nos Estados Unidos, não. O advogado tem poder de ataque e investigação. Então, o advogado pode pedir quebra de sigilo das coisas e o juiz dá. Então, eu quero acessar quem incluiu o nome do Felipe nesse sistema. O juiz dá, se houver pedido do advogado. Lá nos Estados Unidos é assim. O advogado pediu, o juiz concede. Lá eles levam muito a sério a investigação defensiva. E, Chiquini, eu digo que é um processo que pode trazer resultados para nós aqui. Porque o que sobrou. Tem personagem tupiniquim nessa, né? Provavelmente eu tenho. O nome do Felipe surge naquele documento falso exatamente na semana que o Felipe está em uma solitária. Que coincidência, né?
surge exatamente quando ele está em uma solitária, e esse documento é utilizado para não soltá-lo, então é disso, a gente precisa contratar esse escritório. Por isso que eu agradeço toda a tua ajuda, tá? Vai fundo, irmão. Desculpa tomar o teu horário aí. Não, você é meu irmão, tamo juntasso. Agora eu tô indo pra Câmara, o Marcel Van Hatten tá chegando para me buscar. Então vai. Hoje eu vou defender o Marcel na comissão de ética. Querem suspender o Marcel por 30 dias pela obstrução da mesa, lembra? Mas acho que estão entregando a cabeça da Carla e do Eduardo hoje, né, provavelmente, e aí em troca da cabeça do Glauber Braga, acho que dá para ter um caminho político aí também, não tem não? Esperamos, e aí eu acabei ficando aqui em Brasília que eu assumi a defesa do Marcel nesse conselho de ética, e agora estou indo lá para a Câmara com ele, que a audiência vai ser longa lá. Então vai, irmão. Obrigado por conversar conosco. Obrigado, mais uma vez, beijão. todo o meu elogio ao teu trabalho, a tua coragem, a tua grandeza, porque diante de algozes, né, de tiranos, me perdoe a gente falar dessa forma, você se agiganta, cara. E é esse tipo de homem que a gente precisa para defender. Não é aquele que se acovarda, que se encolhe, enfia o rabinho no meio das pernas. Eu tenho orgulho de você. Obrigado, meu irmão. Valeu, parabéns, irmão. Maior é o que está em nós do que está no mundo. Eu sei em quem eu tenho crido. Um beijo para essa audiência maravilhosa. Um beijão a todos. Fiquem com Deus. Valeu, irmão. Jeffrey Chiquini conosco. Gigante. O que a gente vive agora. Antes havia aquela falsa colocação de moralidade. Antes os ministros supremos sempre se pautavam até com a opinião pública, né? Respeitavam de alguma forma. Hoje não. Hoje acabou a moralidade do Supremo Tribunal Federal. Aquele posicionamento do Gilmar Mendes de jogar apenas por uma análise monocrática de uma única pessoa que ele colocou no cargo, que é o PGR, para impeachment de ministros do STF, é uma blindagem escancarada contra o texto constitucional e contra o texto legal e contra o Senado Federal, o Congresso Nacional. O que o Supremo Tribunal Federal fez ao longo do tempo é dominar todas as instâncias, não é que nem o Executivo e o Legislativo. Está dominando todas as instâncias pela súmula vinculante deles. Eles que indicam os demais desembargadores e ministros do STJ, tem que passar pelo crivo deles. Eles apontam diversos cargos do Executivo. Vem o Alexandre de Moraes, que todos conhecem, o violador de direitos humanos, é o que dá as decisões do STF em todas as instâncias, apita tudo, é a questão da DPF 635 agora, é todas as questões relacionadas à direita e de opinião, e no meio disso tudo o Banco Master, o Dias Toffoli, que recebeu a ação, voa para um jogo de futebol no exterior com as pessoas vinculadas, os advogados, as pessoas vinculadas. Não tem mais pudor, não tem mais moralidade, eles não estão nem aí. E o que é o Banco Master? O Banco Master é um banco que trabalhou com falsidade, com títulos podres, com fraude, que se espalhou por diversas entes federativos e fundos, inclusive estados da federação, o estado do Rio de Janeiro está nisso. E o que ele estava pretendendo? Estava pretendendo que esse judiciário, com controle absoluto, resolvesse toda essa questão. Resolvesse do jeito nada republicano, colocando por baixo do tapete e o fundo garantidor de crédito, que é obrigatório, pagar. Então essa dívida iria para os demais seguros do banco e ia acabar para o brasileiro. Então o que acontece? Que o brasileiro sempre teve noção que esses ministros supremos são grandes mafiosos. Todo mundo sabe disso. Eles fazem aquele jogo deles, eles são aqueles... Mas ninguém tinha noção que esses caras praticavam esses crimes comuns todos. Essa vinculação ao crime organizado, essa vinculação, essas lavagens de dinheiro, 129 milhões de reais para o escritório da mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal. Para que é isso? É para salvá-los, jogar o dinheiro ali para eles, para salvar o banco entre todos que estão participando. E quem sabe também uma lavagem de dinheiro nisso tudo. Então, e o Toffoli me pega a ação do banco de títulos podres, e aí a mulher do Toffoli está vinculada ao Banco Master. Não tem mais suspeição e impedimento. Primeiro eles dominaram o judiciário, e aí conseguiam os advogados, que eram os representantes do ministro, acabaram com a segurança jurídica, acabaram com o judiciário, mas eles foram além. Mas para que um amigo dá trabalho? Melhor colocar um familiar. E aí eles decidiram que familiares podem atuar em causas no Supremo Tribunal Federal. E é o que aconteceu. Está sendo exposto à população que esses ministros do STF estão vinculados a atrocidades, crimes,
e de toda sorte de crimes vinculados a ele. É isso que o Banco Master está tentando se fechar. E toda ditadura só se destrói uma ditadura com boa informação. E a gente está aqui para fazer isso. E é importante frisar rapidamente, Max, que essa contratação do escritório da dona mulher do Alexandre de Moraes, essa contratação foi feita no momento em que o Banco Master já passava por dificuldades financeiras, a situação já não era boa, já havia um indicativo de que a coisa ia azedar, e há muito documento, muita informação, mensagens, dizendo, o escritório da dona Vivi tem que dar um jeito de pagar. E aí o que eles fizeram lá? Prioridade pagar o escritório da dona Vivi. Contrataram o Temer, contrataram Lewandowski, que foi consultor. Contrataram o escritório da Ciro Viviane, Nogueira está envolvido, do Antônio rei do Rueda está Brasil. envolvido, Jacques Wagner está envolvido. Ou seja, não vale a pena desistir. Aí agora eu tô te entrevistando, você parece ficcional, né? Mas é realismo isso. Você então agora é roteirista de um filme me perdoe o nome do ator que fez Fast and Furious, que tá no filme. O rapaz que fez Velozes e Furiosos. É o Ed Finley. Isso. Você então conseguiu colocar um ator do Velozes e Furiosos, o Jim Caviezel, da Paixão de Cristo, um filme que vai trazer uma perspectiva artística da pessoa hoje sequestrada e torturada pelo sistema, para poder mostrar ao mundo inteiro em inglês o que está acontecendo. Quando eu vejo isso, Mário, eu acho que as pessoas precisam entender o que significa não desistir, né? Alan, eu acho que isso é uma questão de gratidão e uma missão divina, porque às vezes é óbvio, né? Você também, nós todos, né? A gente dorme desanimado, né? Mas de manhã, depois que você levanta, a única coisa que você quer saber é de lutar mais, né? Eu acho que isso resume tudo, porque a trajetória do herói cristão, a própria trajetória de Cristo, né? Carregar aquela cruz, sendo açoitado por chicotes com pontas de metal, perder pedaço da carne, morrer numa cruz. Eu acho que a gente sofreu pouco ainda, sabe, Alan? Eu vejo, né? Eu perdi um pai assassinado, eu conheço um pouco da dor, da violência, né? Onde a violência pode dar. Mas eu consegui ter uma família bonita, 2 filhos lindos, que eu amo muito. Então eu acho que a gente não veio ao mundo a passeio, né? O exemplo maior é o sacrifício de Cristo, né? Então, eu acho que é até estranho dizer, mas eu acho que toda essa dor é necessária, toda essa dor é merecida, toda essa dor é em troca de gratidão a algo que é maior que todos nós. Essa luta que você trava, que o Max, que o Lacombe, que eu e tantos outros travamos, às vezes expondo nossas famílias, às vezes sofrendo fisicamente, sofrendo na saúde. Eu acho que a gente faz tudo isso porque a gente é movido por uma força maior. Eu acho que eu tenho certeza que... Ô, meu irmão. Na verdade, tenho certeza que Deus sabe o que está fazendo e que a gente ainda vai sorrir e vai ver o presidente fora dessa situação que ele está e deixar que ele conduza a nossa nação para onde a gente merece. Porque a gente quer de volta aquele Brasil do Bolsonaro, a gente quer de volta o orgulho por essa bandeira, a gente quer que as pessoas respeitem as diferenças, né? A gente não quer que ninguém pense como a gente só quer ter o direito de falar o que a gente pensa nela.